Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Nós vamos dar início à nossa terceira aula, tá bom? E ela vai ser terceira aula não, terceira semana, perdão. E ela vai ser sobre o segundo reinado, porque vamos nos localizar. Nós estamos estudando o Brasil Imperial. No Brasil Imperial nós temos basicamente três períodos: o primeiro reinado, período regencial e o segundo reinado. Na última aula da semana passada, que foi na quarta-feira, nós estudamos o período regencial. Então, hoje nós vamos avançar, tá? Vamos estudar o que aconteceu depois do período regencial. Como foi que começou o segundo reinado e quais são os principais acontecimentos desse momento da história do Brasil em que ele vai ser governado pelo Dom Pedro II, filho do Dom Pedro I. Certo? Essa aqui é a imagem de abertura do capítulo, é a página 318, capítulo 10, tá? Então, temos aqui um grupo de escravos carregando sacas de café. Essa imagem é muito significativa. Por quê? Porque ela dá duas características importantes desse Brasil do segundo reinado. Uma característica é a produção do café e outra é o trabalho escravo. E a questão da escravidão, que também vai ser colocada em pauta, e no final desse momento, no final do segundo reinado, vai ser finalmente abolida, tá? Vamos para a próxima página. Aqui nós temos, primeiramente, o livro ele dá uma visão de como estavam os grupos políticos naquela época. Eu vou só dar o zoom aqui, tá? Deixa eu ajeitar. Opa, foi muito. Tá, não tem como dar o zoom aqui dentro, fica muito pequenininho. Mas eu tinha basicamente dois grupos. O grupo dos conservadores e o grupo dos liberais. Vou deixar sem zoom mesmo. Esse grupo dos liberais aqui, eles defendiam o fim do poder moderador. Lembra do poder moderador, que era o poder exercido pelo imperador, e por meio desse poder ele poderia controlar todos os outros poderes, ele tinha poder absoluto. Então, os liberais eles eram contra esse poder moderador e queriam maior autonomia para as províncias, tá? Então, era um grupo que queria mais liberdade. Lembrem, liberais, mais liberdade. Já o segundo grupo, que é o grupo dos conservadores, eles queriam um governo forte, um governo centralizado. Então, esses eram os dois grupos políticos que ficavam em disputa. Alguns queriam o fim do poder centralizado e outros queriam justamente um governo centralizado, forte. Porém, apesar deles terem esses interesses diferenciados, esses grupos políticos, os dois, eram grupos formados por elites, tá? E aí acaba que a população em geral não tinha representação dentro desses dois grupos, tá? Um ponto importante é que esses dois grupos, apesar das divergências, eles queriam continuar com seus privilégios e queriam a manutenção da escravidão, tá bom? Ou seja, eles não iam ter como aliados, não iam ter. E os escravos não iam ter como se aliar a esses grupos, justamente porque eles eram a favor da manutenção da escravidão, tá? E aí, como começou o segundo reinado, tia? Como foi para o Dom Pedro II entrar no governo do Brasil? Vocês lembram que eu falei para vocês na aula anterior que quando Dom Pedro I saiu do governo do Brasil em 1831, o filho dele tinha apenas 5 anos? Pois é. E aí, como ele tinha 5 anos, ele não poderia assumir a presidência. Então, o que que fizeram? Esperaram Dom Pedro II crescer e a ideia era que ele assumisse a presidência somente com 18 anos, tá? Então ele ia assumir a presidência não, né? Ia assumir o governo lá pelos anos 1844, por aí. Porém, o período regencial, que foi esse período de espera até o crescimento do Dom Pedro II, foi muito conturbado. Tiveram várias revoltas e teve muita divergência política. Então, o que que se pensou? Vamos adiantar a maioridade do Dom Pedro II. Vamos dar um golpe da maioridade.
Porque, segundo a documentação lá, ele só poderia assumir com 18 anos. Aí, o que que fizeram? Diminuíram essa maioridade para 14 anos. Então, no ano de 1840, quando Dom Pedro II fez 14 anos, ele assumiu o governo do Brasil, assumiu o Império do Brasil, tá? E se tornou imperador, assim como seu pai o foi. E aí o Dom Pedro II ele vai governar de 1840 até 1889, ou seja, 49 anos de poder. E nesse governo dele vão acontecer muitas coisas, muitos acontecimentos importantíssimos para a nossa história, que é o que a gente vai aprender nessas aulas, na de hoje e na de quarta, sobre o segundo reinado. O primeiro acontecimento importante é essa revolta dos praieiros aqui. Novamente, Pernambuco entrando na cena da história nacional. Pernambuco sempre vai ser o estado revoltado. Se vocês puxarem na memória, vocês vão ver que em Pernambuco teve a Revolução Pernambucana, teve aquela Confederação do Equador também, teve várias situações. Então, essa daqui é só mais uma, tá? Que foi a Revolta dos Praieiros, que vai acontecer em Recife, Pernambuco. A Revolta dos Praieiros vai ser basicamente um conflito entre grupos liberais e grupos conservadores lá em Pernambuco. O grupo dos liberais vão chegar a criar um jornal chamado Diário Novo. Tá aqui uma página dele, tá? E aí ele vai ter a sede na Rua da Praia, no Recife, e vão usar esses jornais para expor as suas opiniões e tudo mais. E a partir da criação desse jornal, as diferenças, as divergências entre liberais e conservadores em Recife vai ficar mais aflorada e isso vai resultar num conflito armado, tá? Esse texto aqui, ele fala um pouquinho sobre como esses conflitos se iniciaram, tá? O que vocês precisam saber de mais importante é que essa revolta dos praieiros, ela vai significar o tensionamento entre os diversos grupos políticos no Brasil dessa época. Nesse conflito aqui, os praieiros, que é como eram chamados os liberais, lá em Pernambuco, eles assumiram o governo de lá, né? E aí nomearam vários aliados, vários praieiros, várias pessoas da sua confiança para cargos públicos, cargos políticos e demitiram outras pessoas que já estavam no poder, pessoas que eram do grupo dos conservadores, tá? Depois de um tempo, os conservadores conseguiram chegar ao poder novamente e fizeram a mesma coisa, demitiram vários praieiros. E aí os praieiros, que são os liberais, né? Eles se revoltaram de novo e aí foi um conflito só. Acabou que em 1850, essa rebelião, essa revolta dos praieiros, ela foi derrotada pelas tropas do próprio imperador e a revolução chegou ao fim. Revolução não, a revolta, tá? É importante frisar que os praieiros, eles tiveram apoio de setores populares, tá? Por quê? Porque os conservadores lá em Pernambuco, eles eram alvo desses populares. Por quê? Porque os populares eles estavam sendo muito deixados de lado, pela desigualdade, pela cobrança de impostos, pelas condições mesmo que eles viviam. E aí a população estava indo contra esses conservadores que estavam no poder e acabou ficando ao lado dos praieiros, tá? Mas acabou que a revolta ela não teve, né, o seu objetivo alcançado, porque eles não ficaram no poder durante muito tempo, certo? Então a revolta dos praieiros foi esse acontecimento importante. Outro ponto importante é, vamos ver. Não, avançou muito, 324. 322. Pronto. Outro ponto importante é a produção de café. O café ele vai ser o principal produto da economia brasileira nesse período, tá? No período do segundo reinado. É importante dizer que antes do Brasil, o principal produtor de café do mundo era o Haiti. E depois o Brasil ganhou essa colocação, porque o Haiti passou por alguns problemas políticos. Vocês se lembram que antes nós estudamos a revolta no Haiti, a independência do Haiti,
que nós estudamos a questão dos escravizados, que lutaram pelo fim da escravidão, que lutaram pela independência e tudo mais. Pois é. E aí, durante esse período, eles vão ter uma queda na produção de café deles. E aí o Brasil vai passar a ser em primeiro lugar em produção de café, exportação de café, certo? Por isso que é importante que a gente estude como foi essa questão da produção do café nesse período, porque o Brasil vai ser um dos principais produtores e, por momentos, o principal produtor de café do mundo, tá bom? Curiosamente, a produção de café ela começou aqui no nosso estado, no Pará. Só que ela vai ganhar força mesmo na região sudeste, ali em São Paulo e Rio de Janeiro, tá bom? Primeiro vai começar no litoral e depois vai avançar para o interior desses dois estados. Esse processo de começar no litoral e depois avançar para o interior dos estados é chamado de Marcha do Café, tá? Porque o café ele acabou se mudando de um ponto da região para outro, tá? Esse ponto no interior para o qual o café vai mudar vai se chamar Vale do Paraíba, tá bom? É importante que vocês saibam esse nome, porque o Vale do Paraíba vai ficar conhecido como uma das grandes regiões produtoras de café, certo? Aqui embaixo eu tenho alguns impactos ambientais da produção de café. Por quê? Porque para produzir café, a mata ela é desmatada. Primeiro a mata é desmatada e depois essas árvores elas são queimadas. Só nisso daí já é um impacto ambiental muito grande. Além desses dois impactos, derrubada e queima de árvore, eu tenho a questão da monocultura. A monocultura, que é a produção de um só elemento, ela não faz bem para o solo, tá? Ela acaba deixando o solo infértil com o passar do tempo. Além disso, tem toda a questão do trabalho escravo utilizado, tem toda a questão da desigualdade no acesso a terras, porque os produtores de café tinham uma grande quantidade de terras, enquanto tinha gente que não tinha nem um pedacinho, tá? Então, tem os impactos ambientais e os impactos sociais também, certo? Aqui nessa segunda página temos a questão do trabalho, como era o trabalho dos escravizados, o que eles faziam, tá? Aqui tem todas as etapas da produção do café, como vocês podem ver. Derrubada e a preparação do terreno para plantar. Depois tem a plantação do café. Depois tem a espera, né? Porque o café demora 4 anos para poder ficar pronto para colher. Depois que colheu, ainda vai lavar o café, ainda vai secar o café, fazer todo o processo, né, de beneficiamento do café. Depois, o café vai ser ensacado e ele vai ser preparado para o transporte. Depois ele vai ser transportado pelas ferrovias ou em animais ou o que for, até chegar no porto para onde ele vai ser exportado para outros países, tá? E quem fazia todas essas etapas, ou quase todas, com exceção dessa questão aqui do transporte, eram os escravizados, tá? Então, o cotidiano dos escravizados era muito pesado. Eles acordavam bem cedo e iam dormir bem tarde. E a alimentação, vocês sabem, era daquele jeito. Uma refeição, assim, forte, né, ao dia, outras pequenas refeições, variava muito de fazenda para fazenda, mas era uma condição ruim de trabalho. Além dessa questão do café, eles tinham outros serviços também, porque eles tinham que cuidar da casa do senhor, os escravizados que ficavam no lar, tinham que cuidar da manutenção das ferramentas utilizadas na produção de café, tinham que cuidar de tudo que fosse relacionado ao trabalho na fazenda, então era muito pesado, tá bom? Na próxima página, eu tenho um texto que fala justamente sobre esse cotidiano. Aqui, ó, a rotina do trabalho nos cafezais. Vale a pena ler, tá? No livro de vocês, mas eu vou ler um pedacinho aqui. A jornada de trabalho começava antes de clarear o dia, por volta das 4 ou 5 horas da manhã. Às vezes, o sino da fazenda anunciava o almoço, constituído basicamente de feijão, angu ou farinha de mandioca, às vezes um pedaço de abóbora ou de inhame, e muito raramente carne seca ou toucinho enriquecia a refeição. Às 13 horas, novo intervalo para o café, adoçado com rapadura. Depois de um dia estafante na lavoura,
Muitas vezes os escravizados ainda trabalhavam à noite realizando tarefas como debulhar o milho, torrar e pilar o café, cortar a lenha e etc, tá? Então, esse era o cotidiano dos escravizados nas fazendas de café. Durante o Brasil Império, durante primeiro reinado, período regencial e segundo reinado, havia uma forte pressão da Inglaterra para que essa escravidão ela fosse abolida. Os ingleses eles estavam ao redor do mundo lutando para o fim da escravidão, porque era o interesse comercial deles, né? Alguns autores explicam que nesse momento os ingleses estavam passando pela Revolução Industrial. Então, não era interessante para eles que os países estivessem escravizados. Por quê? Porque esses escravizados não recebiam salários, portanto, eles não poderiam comprar nada. Já os trabalhadores, eles recebiam um salário, portanto, poderiam comprar alguma coisa. E qual era o interesse desses ingleses nesse comprar alguma coisa? Era que eles comprassem produtos ingleses. Afinal, a Inglaterra estava exportando as suas produções industriais para vários lugares do mundo. Então, quanto mais consumidores, melhor para ela. Então, resumindo, a Inglaterra pressionava para o fim do tráfico porque ela precisava não de escravizados, mas sim de consumidores, tá? Uma lei importante que a Inglaterra ela vai instituir vai ser a Lei Bill Aberdeen. Essa Lei Bill Aberdeen vai dar direito à Inglaterra de impedir navios de levarem escravizados para lugares da América, tá? Então, vão ficar navios ingleses navegando no Oceano Atlântico e vão ficar interceptando outros navios que estão carregando escravizados, tá? A Inglaterra, ela se deu esse direito, ela fez essa lei aqui que proibia o tráfico de escravizados em 1845. Alguns anos depois, 5 anos depois, em 1850, vai acontecer uma outra lei, mas só que é uma lei no Brasil, a Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir o tráfico de escravizados no Brasil. Aí vocês podem me perguntar, tia, então a escravidão ela foi abolida em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz? Não. O que foi abolido com a Lei Eusébio de Queiroz foi o tráfico de escravos. Ou seja, não poderiam mais entrar escravizados no Brasil. Porém, os escravizados que já estavam no Brasil continuavam sendo escravos. Até mesmo poderia rolar de o Pará, por exemplo, vender escravizados para o Rio de Janeiro, ou o contrário. Entendeu? O tráfico interno era permitido, só não era permitido que entrassem novos escravizados no Brasil, certo? Então, duas leis importantes nessa questão da pressão inglesa para o fim do tráfico. A Lei Bill Aberdeen, que é uma lei inglesa que permitia que a Inglaterra interceptasse navios no Oceano Atlântico, e a Lei Eusébio de Queiroz, que é uma lei brasileira que encerrava o tráfico de escravos para o Brasil, certo? Vamos ver o que tem na próxima página, para ver se a gente continua falando nessa aula ou se a gente vai para a próxima. Ah, tá. Aqui só é um adendo, só está falando um pouquinho sobre a questão do trabalho dos escravizados na cidade, porque tudo que a gente falou até agora sobre a produção de café era o trabalho dos escravizados no campo, tá? Nas fazendas, mas tinha também os escravos na cidade. Os escravos na cidade faziam as mais diversas funções, tá? Eles iam desde carregadores, tanto de pessoas quanto de produtos, até vendedores, escravos que eram alugados para outras pessoas e tudo mais. Esses escravos que trabalhavam na cidade, eles eram chamados de escravos de ganho. Na cidade também tinham os escravos domésticos, tá, que trabalhavam nas casas, mas o foco aqui é ver os escravos de ganho, porque esses escravos de ganho, eles faziam os mais diversos trabalhos. Aqui nessa imagem a gente pode ver, por exemplo, uma quitandeira, que ela está provavelmente vendendo aqui produtos, tá? Podemos ver aqui os carregadores que estão carregando as pessoas. O nome disso aqui é liteira, tá? Que é onde eles carregavam as pessoas. Aqui temos mais carregadores carregando sacas. Tinha também os escravizados que eram alugados para outros senhores para fazer qualquer função, tá? Enfim, tinham as mais diversas funções. Pronto, pessoal. A aula de hoje se encerrou. Vai ser uma aula grande, tá bom? E aí, o que eu vou pedir para vocês? Como exercício, vocês vão fazer uma atividade do livro, mas isso só vou dizer para vocês
aqui no outro lugar da plataforma. Eu vou fazer a atividade aqui, aí eu vou dizer para vocês qual é a página, tá? Para ficar bem dividida. Essa aqui é a aula, e aí eu vou passar a atividade em outro lugar, tá bom? Bom dia!